Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje, dia 1º de junho de 2025, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos embarcar numa verdadeira viagem no tempo. É isso aí, vamos voltar para uma época, antes da internet como a gente conhece hoje. Exatamente. Vamos explorar o universo das BBS, os Bulletin Board Systems. Que raios era isso? Como é que funcionava? Quem usava essa pré-internet? Olha, para essa nossa conversa, a gente se baseou em várias fontes, tá? Transcrições de vídeos bem legais, como do Além do CNPJ, do Off the Cuff, material da Rede Globo. Ah, legal. E também alguns documentos mais técnicos que detalham como essa tecnologia funcionava por baixo dos panos. Entendi. A nossa missão aqui é tentar entender a fundo mesmo o que foi essa primeira internet, sabe? E o que ela deixou pra gente hoje, o legado dela. Perfeito. Então, bora conectar nessa história. Vamos desembrulhar isso aí. Para começar, o básico do básico. O que era uma BBS? Bom, tecnicamente falando, uma BBS era um sistema de computador, né? Que ficava lá rodando esperando alguém ligar pra ele. Ligar? Tipo, pelo telefone? Exato. Você usava sua linha telefônica fixa e um aparelhinho chamado modem para se conectar remotamente a esse computador central, que era o servidor da BBS. Ah, o modem. Aquele barulhinho clássico. Esse mesmo. O famoso som da conexão de escada. Mas, atenção num ponto importante que você mencionou antes. Diga. Isso não era a internet ainda, tá? Era uma conexão direta, ponto a ponto. Seu computador ligando diretamente para o computador do dono da BBS, o SISOP. Geralmente, só uma pessoa conectada por vez em cada linha telefônica que o SISOP tinha. Entendi. Ponto a ponto. E a ideia era tipo um quadro de avisos digital, é isso? Um fórum online, tipo Reddit, misturado com uma rede social bem primitiva, tipo Orkut no começo. Só que tudo, absolutamente tudo, em texto puro. Exatamente. Nada de mouse, cliques, imagens bonitinhas. Nada. Era comando na veia. Tela preta, letras verdes ou âmbar, sabe? Bem parecido com o antigo DOS, para quem lembra. Tinha que digitar comandos para fazer qualquer coisa. E esse sistema ficava rodando num computador na casa de alguém, né? O tal do SISOP, o System Operator. Ele era o dono, o administrador, o manetador. Tudo. Muitas vezes era um hobby caro. Puxa vida. E como surgiu essa ideia? Teve um começo específico? Olha, a ideia de conectar computadores para trocar informações não era totalmente nova. Já em 1973, na Califórnia, teve um projeto chamado Community Memory que explorava algo parecido, mas era mais experimental, sabe? Certo. Mas a BBS, como a gente conheceu depois... Aí o marco zero, o pontapé inicial mesmo, foi em Chicago, 1978. Dois caras, Ward Christensen e Randy Suas. Eles criaram o CBBS. CBBS. Isso, Computerized Bulletin Board System. Foi a primeirona, digamos assim. E tem uma história curiosa por trás, né? Tem. E é aqui que fica bem interessante. O Christensen, um dos criadores, ficou preso em casa por causa de uma nevasca gigantesca que parou Chicago. Sério? Uma nevasca, sim. E aí, com o tempo de sobra, ele e os Suas colocaram a ideia em prática. A ideia de ter um quadro de avisos que as pessoas pudessem acessar de casa, pelo computador, usando o telefone. Uma nevasca literalmente deu origem à primeira BBS. Demorou muito para chegar? Não tanto. O pioneiro mesmo que montou a primeira BBS brasileira documentada foi o Paulo Sérgio Pinto, lá no Rio de Janeiro, em 1984. 84? E ele usou que tipo de máquina? Um clássico. Um TRS-80. Aqueles computadores da Tandy, sabe? Bem popular na época. Lembro deles. E tem outra história também, né? De um engenheiro. Tem sim. Há um relato, acho que numa matéria da Globo, sobre um engenheiro chamado Henrique, não sei o sobrenome agora, que montou uma rede em casa, também por volta de 84, 85. E essa rede caseira acabou virando a empresa da família depois. Mostra bem o espírito da época, né? De experimentação, de fazer acontecer. Totalmente. Era uma galera fuçadora mesmo. Mas ok, então a gente já sabe o que era e como surgiu. Mas o que o pessoal fazia lá dentro, no dia a dia?
além de ler avisos? Era um mundo de coisas, tudo em texto, claro. A troca de mensagens era o coração da BBS, né? Certo. Tinha os fóruns públicos, as áreas de mensagem, ali rolava de tudo. Discussão sobre games, programação, hardware, política, filosofia, o que você imaginar. E também as mensagens privadas, que eram tipo um e-mail bem rudimentar entre os usuários daquela BBS específica. Quase um e-mail interno, então. Isso. Dava para baixar arquivos, programas. Com certeza. Essa era uma das atividades mais importantes, talvez a principal para muita gente. Baixar programas shareware, freeware, jogos, drivers para impressora, placa de som. Nossa, atualização de antivírus. Era um sufoco conseguir isso na época. Imagino, a internet não estava ali a um clique de distância, né? Nem perto. Então, as BBS eram um canal vital para isso. E demorava, viu? Com aquelas velocidades. Nossa Senhora. Além de mensagens e arquivos, tinha mais coisa? Interação em tempo real? Tinha, sim. Muitas BBS ofereciam um sistema de chat. Você podia conversar ao vivo com outros usuários que estivessem conectados naquele exato momento, o que era raro, porque geralmente só uma pessoa conectava por vez em cada linha. Mas podia rolar. Ou conversar direto com o SysOp. Legal. E jogos? Você mencionou jogos. Sim. Os famosos Door Games eram jogos online, mas em modo texto. Tipo uns aplicativos externos que rodavam dentro da BBS. Tinha RPG de texto, estratégia. Eram simples, mas viciavam a galera. Que demais. Parece um ecossistema bem completo, mesmo sendo só texto. E era. Além do lazer, sabe, servia para ler notícias, boletins técnicos. Algumas empresas usavam BBS internas para integrar equipes remotas, trocar documentos. E pasme, algumas BBS mais avançadas tinham até umas lojas virtuais. Lojas? Como assim? Você acessava por comandos de texto, via catálogos, fazia pedidos, bem rudimentar, claro, mas já era um conceito de e-commerce ali engatinhando. Incrível pensar nisso. Mas e a experiência de acesso? Como era na prática para a pessoa comum entrar nesse mundo? O que ela precisava ter? Bom, primeiro, o óbvio, um computador, né? Que na época não era nada barato. Depois, o modem, aquele aparelhinho para conectar na linha telefônica. Que também não devia ser barato. Nem um pouco. E era lento pra caramba pelos padrões de hoje. Velocidades de 1.200, 2.400, 9.600 bits por segundo. Hoje a gente fala em megabits, gigabits. É outra escala. Ok, PC modem. Que mais? Precisava de uma linha telefônica fixa, claro, e um software específico no computador. Um programa de terminal para fazer a conexão e interagir com a BBS. Um dos mais famosos era o Telix. Telix, lembro desse nome. E aí você discava para o número da BBS? Exato! E como a ligação era local, tarifada como uma ligação normal, as BBS acabavam criando comunidades muito geográficas. O pessoal que frequentava uma BBS geralmente morava na mesma cidade ou região. Faz sentido. A conta de telefone ia limitar o alcance, né? Totalmente. E isso criava uma coisa legal. Era muito comum o pessoal das BBS marcar encontros presenciais. Em pizzarias, bares, a comunidade virtual virava real. Que bacana isso. Mas vamos falar de custos. A gente já pincelou que era caro, mas quão caro? Olha, era bem pesado para o bolso. Primeiro, muitas BBS cobravam uma mensalidade do usuário, para ajudar o SysOp a manter o sistema no ar. Não era sempre, mas comum. Ok, uma mensalidade para o clube. Isso. Depois, o custo do equipamento. Se a gente fosse atualizar os valores, um PC naquela época poderia custar o equivalente a uns 10 mil, 20 mil de hoje. Fácil. E um modem bom, mais uns R$ 1.000 a R$ 2.000. Uau! Já começava um investimento alto aí. E nem falamos do pior. Ih, tem mais. A linha telefônica. Ter uma linha fixa em casa era um artigo de luxo no Brasil até meados dos anos 90. Chegou a custar o equivalente a mais de 10 mil reais de hoje para comprar o direito de ter uma linha. Meu Deus! É verdade. Tinha gente que declarava a linha telefônica no imposto de renda. Exatamente. Então, o acesso já começava com essa barreira enorme e mesmo para quem tinha linha, vinha conta de telefone. O grande vilão. Sem dúvida. Cada minuto que você ficava conectado na BBS era tarifado como uma ligação local.
E ligação local não era barata. E aí entra a famosa história de acessar de madrugada. Isso, para tentar economizar. Tinha o pulso único depois da meia-noite ou nos fins de semana, que era uma tarifa bem mais baixa, a galera virava a noite conectada. Era a salvação. Porque se usasse durante o dia, Aí a conta vinha astronômica. Fizeram uma estimativa, tipo, se você ficasse conectado 1 hora por dia, fora do horário econômico, só a conta de telefone poderia chegar ao equivalente a uns R$ 900 por mês, nos valores de hoje. R$ 900 por mês só de telefone para usar BBS, carunga. Pois é. Isso limitava muito o tempo de acesso, né? O pessoal entrava, baixava o que precisava rapidinho, lia as mensagens offline para responder depois. Era uma ginástica para economizar. E para quem queria montar a própria BBS? O SysOp? Era muito investimento. Também era pesado. Além do computador servidor, que tinha que ser mais robusto, e dos modems, às vezes vários, para permitir mais de uma conexão simultânea, o grande custo era ter linhas telefônicas dedicadas só para BBS. Se a gente atualizar, o investimento inicial para montar uma BBS minimamente decente poderia ficar entre R$ 37.000 e R$ 54.000 hoje. Nossa, realmente era para quem tinha paixão e dinheiro. Muita paixão. Era um hobby caro, como falamos. E quais foram as BBS mais famosas, mais marcantes aqui no Brasil? Ah, sem dúvida, a número 1, em termos de popularidade e impacto, foi a Mandic BBS, fundada pelo Alexander Mandic. Mandic. Esse nome é conhecido até hoje no mundo da tecnologia, né? Sim. A Mandic BBS foi gigante, ajudou a popularizar muito o acesso e depois, com a chegada da internet comercial, a Mandic se tornou um dos primeiros e maiores provedores de internet do Brasil. Foi uma transição natural para eles. Que legal. Além da Mandic, tivemos várias outras muito importantes. A Alternex, por exemplo, ligada ao iBase do Betinho, era mais voltada para ONGs, para o terceiro setor, muito importante socialmente. Interessante. Tinha a Canal VIP, que foi pioneira em oferecer conta de internet grátis. Depois, a Regra 1, a STI, a Sul, BBS no sul do país. E tinha até uma ligada a partido político, é isso mesmo? Tinha a PCB, BBS, ligado ao Partido Comunista Brasileiro. Isso mostra como o universo das BBS era diverso, né? Tinha de tudo. E existiam também redes que conectavam diferentes BBS, como a RBT, Rede Brasileira de Teleinformática. E lá fora, quais eram as referências? Lá fora também tinha muitas. A ISEC PC era enorme, focada em arquivos. The Well, na Califórnia, super influente, com uma comunidade forte, discussões intelectuais. E ela existe até hoje, sabia? Sério? Que incrível! Sobreviveu à era da internet. Sim, adaptada, claro, mas existe. Tinha The World BBS. E uma rede fundamental foi a Fidonet. Fidonet. O que era isso? Era uma rede mundial que interligava milhares de BBS. Elas usavam a Fidonet para trocar pacotes de mensagens durante a madrugada, quando as ligações interurbanas eram mais baratas. Assim, uma mensagem deixada numa BBS em São Paulo podia chegar a um usuário numa BBS em Nova York alguns dias depois. Foi uma precursora das redes globais de discussão. Genial! Usando a própria estrutura das BBS para criar uma rede maior. E pensando em tudo isso, qual foi a real influência das BBS na internet que a gente usa hoje? Elas foram só um degrau que ficou para trás ou deixaram marcas? Ah, deixaram muitas marcas. Foram um verdadeiro laboratório. A ideia de trocar arquivos entre usuários, o P2P, nasceu ali. O conceito de e-mail, de fóruns online que depois viraram os newsgrupos da Usenet, tudo isso foi testado e validado nas BBS. As primeiras comunidades virtuais de verdade, então? Exatamente. A cultura do compartilhamento de informação, da colaboração online, da ajuda mútua, muito disso começou nesse ambiente das BBS. A própria etiqueta online, a netiqueta, começou a ser formada ali. E os chats? Foram os pais do ICQ, do MSN. Com certeza. A dinâmica da conversa em tempo real online foi explorada ali primeiro. E tem um ponto crucial. Qual? Muitos dos SysOps, os donos das BBS, se tornaram os primeiros provedores de acesso à internet no Brasil. Ah, como o Mandic que você mencionou. Exato. Quando o governo liberou o acesso comercial à internet em 1995, quem já tinha infraestrutura, computadores, modems, linhas telefônicas e principalmente o conhecimento técnico e a base de usuários,
os CSOPs das BBS. Faz todo sentido. Eles já sabiam como gerenciar conexões, usuários, conteúdo. Perfeito! A experiência deles foi fundamental para criar o mercado de provedores de internet no Brasil. Eles saíram na frente. Até a cara dos primeiros sites, sabe? Muitas vezes lembrava a estrutura de menus das BBS. Que interessante essa transição. Mas por que acabou? Se era tão vibrante, por que as BBS sumiram tão rápido no final dos anos 90? Foi rápido mesmo. O principal motivo foi a chegada da internet comercial e, junto com ela, a World Wide Web. A web simplesmente oferecia mais. Mais em que sentido? Em vários. Primeiro, a facilidade de uso. Surgiram os navegadores gráficos, como o Mosaic, e depois o Netscape. Clicar em links era muito mais fácil e intuitivo do que digitar comandos de texto, né? Sem comparação. Abriu para um público muito maior. Exatamente. Segundo, o custo. O acesso à internet via provedor, com uma conta mensal, muitas vezes saía mais barato do que pagar por minuto de ligação para BBS, especialmente se você usasse bastante. E a velocidade também melhorou com a internet, imagino. Sim, gradualmente as conexões foram ficando mais rápidas e a internet era global por natureza, não limitada à sua cidade. E o grande diferencial? Multimídia. Ah, é claro. Imagens, sons, coisa que na BBS não tinha, né? Praticamente nada. Era texto e, no máximo, uns caracteres gráficos toscos, ArtASCII. A web trouxe cores, fotos, vídeos, bem no comecinho, mas trouxe. Era um mundo novo, muito mais atraente. E as limitações técnicas das BBS ficaram muito claras, né? Ficaram escancaradas a limitação de poucos usuários por vez, a lentidão inerente à conexão de escada ponto a ponto, o custo alto das ligações. O modelo de negócio dos provedores de internet era muito mais escalável, conseguia atender muito mais gente de forma mais eficiente e barata. As BBS não tinham como competir. Entendi. Foi uma obsolescência tecnológica meio inevitável, então. Infelizmente, sim, para a maioria delas. Mas mesmo tendo desaparecido, o legado ficou, como você disse. Com certeza. O espírito das BBS vive até hoje na forma como a gente usa a internet. Nos fóruns de discussão, nos grupos de redes sociais, na ideia de construir comunidades online em torno de interesses comuns. E na cultura pop também, né? Elas aparecem em filmes. Sim. Filmes clássicos como Jogos de Guerra, de 1983, já mostravam acesso remoto via modem à exploração de sistemas. E Hackers, de 1995, embora mais estilizado, também bebeu dessa fonte. E para quem gosta de séries, *Halt and Catch Fire* retrata muito bem essa época de transição dos computadores pessoais, das primeiras redes e das BBS. Ótimas referências. E sobre aquela transição dos CSOPs para provedores, como foi esse mercado no início? Foi bem pulverizado. Como muitos donos de BBS viraram pequenos provedores locais, ISPs, o mercado começou com centenas, talvez milhares de pequenas empresas de acesso à internet espalhadas pelo Brasil. E depois? Depois veio a onda de consolidação, que é natural em mercados de tecnologia e telecom. Os provedores maiores, com mais capital, começaram a comprar os menores para ganhar escala e expandir a área de cobertura. Um movimento que a gente vê até hoje, né? Principalmente com os provedores regionais de fibra ótica. Exatamente. A história se repete de certa forma. Aquele movimento de consolidação que começou lá nos anos 90, com os ex-BBS virando ISPs, continua acontecendo. Fascinante. Olhando para trás, então, o que a gente pode dizer que as BBS representaram? Olha, eu acho que elas foram muito mais do que só uma curiosidade tecnológica, sabe? Foram o verdadeiro embrião da vida online como a gente conhece. Um espaço de experimentação, de pioneirismo, de construção de comunidade. E de pontas de telefone absurdas, não podemos esquecer. Definitivamente, isso faz parte da história também. Mas sério, foi ali que muita gente teve o primeiro contato com a ideia de se conectar com outras pessoas através de um computador. Foi a primeira faísca. E fica uma reflexão interessante, né? Fica assim. O que será que daquele espírito mais comunitário, mais descentralizado, talvez até mais íntimo das BBS, se perdeu um pouco na imensidão comercial e às vezes impessoal da internet de hoje? É uma boa pergunta. Será que a comunicação só por texto, apesar das limitações, não tinha um valor único, uma profundidade diferente em alguns aspectos? Pois é. Fica aí para o pessoal pensar. Aquela comunicação mais focada, talvez menos dispersa pelas 1000 possibilidades visuais de hoje, tinha seu charme, né? Tinha, com certeza.
Bom, que viagem incrível foi essa. Foi mesmo. Um mergulho numa era fundamental da nossa história digital. Esperamos que quem nos ouviu tenha curtido essa exploração tanto quanto a gente. Foi muito legal relembrar e entender melhor as BBS. Com certeza. E se vocês gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar seus comentários lá na plataforma, curtir o episódio e, claro, compartilhar este material do Ponto Geek com mais gente que possa se interessar por essa história. Isso aí. Ajudem a espalhar a palavra sobre a pré-história da nossa internet. Valeu demais pela companhia e até a próxima. Até a próxima!